pessoal, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Saúde do Trabalhador em Foco. Uma conversa de trabalho. Estamos com o nosso advogado Luiz Fernando Almeida e o nosso Carlos do Sereste para falar um pouquinho sobre Setembro Amarelo. Fique ligado, logo depois da vinheta, tudo sobre a NR1 com os nossos dois convidados. Saúde do Trabalhador em Foco. Conversa de trabalho. Realização: Sereste, Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador de Araguaína. Apoio: Ministério Público do Trabalho e Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína. Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Saúde do Trabalhador em Foco. Uma conversa de trabalho. E aí, Priscila, tudo bom? Tudo bem. Saudade? Pois é, tem tanto tempo que a gente não grava, né? Então, de volta hoje para falar, né? Para falar sobre um tema tão importante. Sim, estamos no mês de setembro, né? Um mês onde a gente toca muito nesse tema. É um tema para a gente bem importante. E hoje nós temos aqui dois convidados, né? Dr. Luiz Fernando Almeida, que é advogado, especialista em Direito do Processo do Trabalho pela Universidade Federal do Tocantins. Tem mais de 10 anos de experiência na defesa e solução de conflitos trabalhistas, com atuação no Norte e Nordeste do Brasil. É araguainense, tem 37 anos, casado e tem lindos filhos, né? 3 lindos filhos. Faz parte do G10, o maior grupo de negócios e educação executiva para advogados no Brasil. E irá compartilhar conosco, né? Uma visão, uma experiência que ele tem sobre esse assunto hoje. E temos aqui o Carlos também, que é o nosso psicólogo do Sereste, que vai falar um pouco sobre essa parte da saúde mental. O doutor hoje ele vai falar sobre o tema, sobre as NRs, né? Em especial a NR1, né? Que fala sobre a parte da saúde do trabalhador, do cuidado com o trabalhador. Teve algumas mudanças nessa NR e aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Muito obrigada mais uma vez que ele está participando conosco. É um prazer receber você aqui, tá? E é um assunto bem gostoso, né, Priscila? Sim, claro, né? Hoje nós vamos falar da tão falada NR1, né, que foi discutida esse ano, que já era para ter entrado, né, em maio, mas ela foi prorrogada para o ano que vem, né, para as empresas poderem se organizarem, né, de acordo com ela. E aí, doutor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. E aí a gente queria que você explicasse, né, de uma forma simples, primeiro, para a gente poder entender o que é essa NR1. Obrigado pelo convite, é realmente uma honra e um prazer mesmo estar aqui com vocês, que são mulheres maravilhosas, assim, profissionais de excelência. É muito bom estar perto de pessoas que nos ensinam. E uma honra também dividir essa bancada com meu amigo de longa data, Dr. Carlos. Prazer estar aqui com você. Sobre a NR, a gente tem que entender que ela é uma norma, né? Uma norma regulamentadora, ela não é uma lei, mas ela tem força de lei porque ela foi emitida pelo Ministério do Trabalho. Então, as NRs, elas são emitidas pelo Ministério do Trabalho, né? Para regulamentar aquilo que a lei exige. Então, muitas leis, elas não vêm com toda a regulamentação completa e ela vai depender de uma regulamentação específica por parte do governo. E as NRs vêm regulamentar as normas sobre a prevenção de acidentes de trabalho, as condições de trabalho de forma segura, né, que exige aí tanto dos empregadores como dos trabalhadores o cumprimento aí dessas normas. A NR1, ela é uma norma geral, então ela traz disposições gerais sobre saúde e segurança no ambiente de trabalho. Então ela não é uma norma que trata tão somente sobre a necessidade de se proteger a saúde mental dos trabalhadores. Ela ficou em voga por conta dessa inclusão recente de que, além de todos os gerenciamentos de riscos quanto às demais atividades,
a questão da saúde mental e os riscos, que eles chamam de psicossomáticos, devem ter uma atenção especial agora das empresas, de forma obrigatória. Já era de forma geral, mas agora vem tratar de forma específica, justamente pelo altíssimo número de profissionais que vêm se afastando do trabalho por questões de saúde mental. Então, de uma forma ampla e geral, a NR1, que trata de assuntos gerais, também traz agora essa exigência de uma atenção especial, que já deveria, né, ter sido feita há muito tempo. Porém, em razão do alto volume de pagamento de benefício do INSS por problemas ligados à saúde mental como um todo, a empresa, como agente social, que a empresa, o empregador, ele exerce uma função social. Então, na sociedade, isso gera um impacto. Então, isso aí vem trazer algumas exigências que a gente vai tratar um pouco delas aqui ao longo do podcast. Muito bem. E aí, falando também um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? Com o Carlos, né? Que é a conscientização sobre o suicídio, né? Como que é, Carlos, o ambiente de trabalho? O que ele pode trazer? Quais são os fatores de risco? Ou como que se deve fazer a proteção para a saúde mental do trabalhador? Bem, também é um prazer muito grande estar aqui, né, falando sobre um tema importante. Eu quero tirar uma mística que muita gente fala, que quando fala sobre Setembro Amarelo, que falar sobre suicídio leva as pessoas a tirarem a vida. Não. Já foi comprovado que você precisa falar daquilo que elas não têm coragem ou têm medo, né? E quando a gente fala de trabalho, esse fator de risco, você precisa ver esse ambiente disfuncional. O que ele traz, né? Quando a gente fala de NR1 e de suicídio também, eu acho que o psicólogo agora ele vai ter um papel determinante e um papel ao mesmo tempo perigoso. Porque ele não é um psicólogo na empresa, ele é um psicólogo da empresa. E o psicólogo a vida toda foi uma espécie de rainha da Inglaterra. Tinha um nome, mas não mandava em nada. E esse fator de risco e de proteção, ele vai ter que ser medido. Agora, o trabalhador ele é tão importante quanto o seu produto. Né? Quando a gente fala sobre esse fator de risco, você tem que fazer esse ambiente disfuncional. Mas o que pesa tanto? E o que pesa tanto no ambiente disfuncional? É o tal do trabalho prescrito e o trabalho real. O trabalho prescrito é aquilo que está na norma. Você vai fazer isso, isso e isso. Só que o trabalho real, ele duplica. Você tem que cobrir falhas da empresa. Você tem que ser resiliente. Antes, para você ir para a empresa, você tinha que ser resiliente. Aguentar a pancada sem adoecer. E a empresa agora ela vai ter que olhar para isso. Porque é norma, mas tem força de lei, então agora funciona. Porque a vida inteira a empresa se preocupou com o mecânico, mas não se preocupou com o software. E é o software que adoece. Né? E aí esse fator de risco ele tem que ser gerido de uma forma muito responsável. Porque o trabalhador ainda é a peça mais barata para ser trocada, né? E se não tiver cuidado com esse emocional, cuidado com esse trabalho prescrito, esse trabalho real, dificilmente a gente vai chegar onde essa norma exige que chegue, né? Que eu acho bem interessante. É verdade. E a gente tem ouvido várias opiniões, né, acerca dessa implementação, dessa atualização que teve na NR1. E aí eu gostaria de saber, doutor Luiz, o que você acha de desafios, né? O que você enxerga de desafios para ser efetivo, né? Para que possa realmente funcionar essa implementação, né? Dessa atualização da NR1. Eu acho que o primeiro grande desafio é enfrentar a mudança de mentalidade do empregador. Ele precisa entender que ele vai precisar de ajuda, que ele não vai conseguir implementar sozinho, talvez, todas as medidas que são necessárias para se proteger a saúde mental desse trabalhador, né? Então, trazer essa importância para a questão real e não para a questão prescrita, como disse o Dr. Carlos. Porque de nada adianta eu ter normas que regulamentam direitos se na prática elas não são implementadas. Um outro grande desafio é fazer cumprir essa norma por parte da fiscalização. A norma existe as sanções, mas se não houver quem fiscaliza, muitas vezes não vai fazer com que o empregador se preocupe em de fato implementar isso. Então a gente sabe que a grande dificuldade hoje é fazer cumprir as leis no nosso país de uma forma em geral.
E uma das grandes dificuldades que eu vejo é tanto nessa mudança de mentalidade, é o empregador realmente reconhecer que se ele trabalhar o capital humano, o resultado dele vai melhorar. Sim. A produtividade dele vai aumentar e, consequentemente, o lucro vai aumentar. É trazer para esse empregador a mentalidade de que o ambiente de trabalho é onde nós passamos a maior parte da nossa vida. E por mais que a gente tenha problemas adjacentes ao trabalho, ele influencia positivo ou negativamente na visão sobre esses problemas que nós temos. Então, trazer esse ambiente saudável, esse ambiente seguro, esse ambiente prazeroso é um grande desafio para se implementar, né, de maneira prática a preservação da saúde mental desses trabalhadores. Então, eu destacaria de início esses 2 pontos, mas existem outros também. Sim. Mas eu acredito que uma fiscalização eficiente é um desafio e essa mudança e conscientização da mentalidade do empregador quanto o resultado prático que essa medida vai trazer para ele, para a sua empresa, para os seus profissionais. Eu já vejo que o grande gargalo, apesar de ter profissionais que não estão preparados, mas essas empresas, elas ainda são o grande foco de fiscalização. Então, por exemplo, vamos pensar num foco de incêndio. Então, eu tenho um foco maior ali e um foco menor aqui. Quem vai apagar primeiro? Né? Você vai apagar primeiro aquele maior. Sim. Então, assim, essas grandes empresas, elas ainda são as mais fiscalizadas. Só que elas são a grande minoria da quantidade de empresas. Então, perfeito, um trabalhador de um frigorífico, ele vai enfrentar certa dificuldade, porque esses profissionais podem não estar preparados, mas nós temos uma empresa com maior potencial econômico de investir nisso, de capacitação desses profissionais, porque são alvos de fiscalização. Então, veja como a fiscalização ela interfere diretamente no resultado da norma. Mas e o comércio em geral? O pequeno empregador que tem ali 4, 5 ou até 10 funcionários, que não é fiscalizado, às vezes, é fiscalizado a cada 2, a cada 3 anos, se o for. E é fiscalizado, às vezes, quando se tem uma denúncia. Se tem, né? Uma denúncia. Se tem uma denúncia. Eu acho que o papel dos sindicatos também é muito Isso. importante, né? Só que a gente sabe que também os sindicatos ele atuam mais nas grandes empresas. Sim, né? Sim. O pequeno ali acaba também nós temos passando batido. um grande quantitativo de trabalhadores adoecidos no ambiente de trabalho. Nós temos em frigoríficos, nós temos em supermercados, nós temos em clínicas de estéticas, clínica onde atende... Não, e clínicas que atendem a própria saúde mental. A própria saúde mental. Então, nós temos incrível, trabalhadores que a gente já recebeu denúncia, Sim. que já foram atendidos no CAPS, que foram notificados, que faz acompanhamento e que trabalham dentro de um local onde é para se tratar essa parte, a saúde mental, onde atende crianças autistas. E tinha que ter um preparo para o próprio gestor. E o próprio gestor, ele faz isso na saúde mental do trabalhador. Então, eu, como gestora, estou adoecendo os meus profissionais num local onde eu teria que ter um ambiente mais saudável. E que agora eu, gestor que estou adoecendo, preciso criar e implementar dentro da minha empresa um programa para se evitar, sendo que vem de mim... Se vem de mim o assédio. Então, como que a gente vai poder mudar essa situação? Porque nós somos órgãos fiscalizadores. Não temos o poder de punir, mas temos o poder de fiscalizar, de orientar e de acionar outros órgãos que podem fazer essa parte da punição, como o Ministério Público do Trabalho. Então, para a gente, nós, como Sereste, a gente já está vendo essa dificuldade. A gente convive com isso todos os dias. Também mudar uma cultura toda de, né? Antes era senhor escravo, agora virou patrão, empregado e escravo. Hoje tem até carteira assinada, sem exagero, no sentido de... E quando a gente fala de saúde mental, você vai mexer com algo poderoso, que são os empregadores. Aquela história, olha, eu dou o teu sustento, né? E é difícil mudar essa cultura, mas ela é preciso. E você está batendo de frente com um gigante, que são os empregadores. Pode ver que toda empresa ela tem essa rotatividade. Por quê? Porque existe muita opressão velada. Existe muita opressão velada, existe muito sofrimento. Mas
tem que ter esse início, né? Tem que partir. Porque senão o empregador, como ele é a moeda mais barata de troca, e uma coisa que eu falo que eu não tenho nada contra o capitalismo, nada mesmo, eu queria que todo mundo tivesse o poder de compra. Agora, o lado ruim é que é preciso haver desempregado para que aquele que esteja trabalhando trabalhe por qualquer coisa. Quando você olha para a fila, eu já vi pessoas falando, eu tenho uma fila, um monte de currículo. Se você não quer, tem quem quer. E isso é adoecedor. Quando eu não posso largar aquilo que me adoece. Ou seja, é uma coisa que tem esse chute inicial, mas a gente precisa, mas é preciso começar, né? Sim, claro. E para começar, doutor Luiz Fernando, o que diz essa atualização? O que a empresa ela vai ter que se adequar? O que ela vai ter que construir, criar nessas questões da parte de saúde mental? Eu vou tentar traduzir de uma forma prática, que eu acho que é o que todo mundo quer. Isso. Então, o que o empresário tem que fazer? Ele tem que criar um programa. Programa de gerenciamento de riscos que contemple medidas para prevenir e reprimir os riscos psicossociais. Quais são esses riscos psicossociais? São diversos, mas de maneira exemplificativa, vou trazer para vocês. Uma jornada extenuante, ela é um risco que afeta a saúde mental do trabalhador. A ausência, por exemplo, de concessão de intervalo. A pessoa não tem um tempo, uma pausa para recompor, higienizar a mente e o físico para retornar. Uma gestão por estresse, né, que é aquela gestão de muita exigência, ameaças veladas ou até explícitas, né, de redução. Até o próprio absenteísmo, que é você esvaziar as funções de um colaborador para punir ele. Deixa o cara lá sem função na empresa, tira até ele da mesa, bota ele para ficar abrindo e fechando porta, um cara que é tecnicamente qualificado. Então, assim, nós temos diversas condutas que geram riscos. É claro que nem toda conduta vai gerar o dano, porque vai depender da percepção subjetiva da vítima. Um trabalhador receber determinado tratamento do empregador, né, o trabalhador recebeu lá foi exposto numa reunião de maneira vexatória. A visão subjetiva de cada um é muito peculiar. Às vezes eu posso pegar aquela situação, não levar para o lado pessoal e responder trabalhando mais, ou eu posso pegar aquela mesma pressão, me recolher a minha insignificância, baixar minha autoestima e me dar uma crise de choro ali no trabalho. Então, cada sujeito ele reage. Então, essas condutas é que são riscos, né? Então, o empregador é uma coisa que eu sempre falo de maneira prática. O que você tem que fazer? Faz uma avaliação do teu quadro. Quais são os setores que a sua empresa tem? Dentro de cada setor, quais são os riscos que podem atingir a saúde mental desses trabalhadores? Faz um formulário, ouve teus trabalhadores de maneira específica, pergunta para eles, sem que eles tenham como se identificar, por exemplo, qual é o sentimento dele quando chega na empresa, quando ele trabalha, quando ele vai embora, qual é a forma que ele entende que seja adequada do tratamento que ele vem recebendo. Faz um mapeamento da tua empresa. Ali tu vai identificar quais são os setores e os focos de atenção que você tem que ter. Documenta tudo isso, porque na fiscalização você vai provar. Sim. Olha, eu fiz esse mapeamento, identifiquei, por exemplo, que o setor de produção, vamos falar aqui do frigorífico, que na parte do abate tinha um gestor carrasco. Porque é unânime que naquele setor ninguém gosta do cara. Então, ele é um ponto de atenção e foco. Eu também tenho que entender que esse encarregado, ele é um funcionário. E ele é cobrado. E ele também é cobrado. Vamos analisar por que o gestor do setor está agindo daquela maneira. É o perfil dele mesmo, ou será se ele está sendo compelido a fazer aquilo e o efeito cascata está vindo lá de cima da diretoria? Ele está cobrando do jeito que ele está sendo cobrado. Ou não. Ou será se esse colaborador precisa vir passar por um treinamento para ele entender que a função de gestão é diferente daquela pela qual ele vem trabalhando? Sim. Então, na prática, o que o empregador tem que fazer? Ele tem que fazer um mapeamento desses riscos, ele tem que identificar quais são os focos de atenção e ele tem que implementar uma política de combate, de prevenção e repressão disso. Então, isso com base tanto nos fatores como com base na percepção individual. Porque
o fator, como eu disse, gatilho, ele pode despertar em pessoas diferentes. Sim. E eu preciso mapear, será se tal colaborador tem o perfil para estar naquela função, recebendo tanta pancada, ou de cliente ou da própria gestão. Às vezes ele não tem preparo para aquilo. Um olhar de forma monolítica, né? Um olhar do indivíduo dentro do contexto. Quer dizer, então, que agora a empresa, o empregador, ele tem que ter um psicólogo dentro da empresa, que essa é a grande dúvida. O pessoal fala, não é isso. Mas é porque, para você fazer esse mapeamento e esse gerenciamento de forma precisa, técnica, você precisa de um suporte técnico adequado. Então, você vai precisar de um profissional habilitado para te dar ferramentas que vão, de fato, trazer os resultados que se esperam. É isso que eu ia perguntar agora, para o pessoal que está em casa entender, né? Que está assistindo a gente. Quem faz esse programa? Vai ser o técnico de segurança do trabalho? Vai ser o psicólogo? Vai ser o próprio gestor? Na norma, ela fala especificamente que alguém é obrigatório, um dessas pessoas, ou qualquer pessoa pode fazer? Não, não é qualquer pessoa que pode fazer. Porque a gente tem que entender que o programa de gerenciamento de risco, que é o PGR, ele é um documento obrigatório. Assim como o programa de controle de médico de saúde, né? Assim como a LTCAT, que é um laudo ali. Então, ele tem que ser assinado por um profissional que possa atestar de maneira técnica e conforme o seu próprio credenciamento de que aquilo é cientificamente resolutivo. Não tem como eu inventar ali um PGE, pedir para o ChatGPT criar para mim, eu vou, assino e resolvo. Não é assim. Então, tem sim que estar assistido pelo profissional de segurança do trabalho, né? E, de preferência, por um profissional da área de saúde mental validando aquilo dali. Né? Porque a gente sabe também, né, que um técnico de segurança do trabalho, às vezes ele não dispõe de conhecimento técnico suficiente para a preservação da saúde mental. Exato. Ele não tem um olhar técnico específico. O problema maior desses locais que fazem esse gerenciamento de risco, o que acontece hoje? Nós temos empresas que fazem isso, né? Então, ela conhece o risco daquela empresa e ela faz essas documentações. E ela faz a documentação e entrega para o gestor, para o dono. Como se fosse um alvará, né? Exatamente. Como se fosse um alvará. Por isso que eu toquei nesse assunto. E aí, o que ele faz? Ele pega, põe dentro da gaveta e não aí a gente chega na Justiça do Trabalho com a demanda, primeira coisa que a gente pergunta, o senhor recebeu algum treinamento sobre os riscos do trabalho? A empresa, ela tem algum certificado de que ministrou lá um treinamento pelo Dr. Carlos, de 4, de 6 horas, falando sobre as implementações? Não tem. Então, aquilo ali e nada é a mesma coisa. É o que a gente o que a gente vê quando a gente vai nas empresas, é isso. Está escrito na documentação e quando a gente chega lá, não tem nada do que está escrito. Tem nada no lugar, né? Nada no lugar. Então, a gente já sabe que aquilo ali foi só um documento feito e colocado na gaveta. Exato. Tem muitas perguntas também que o pessoal estava fazendo para a gente, se o GRO, ele é para toda a empresa ou tem que ter um número mínimo de trabalhadores? Atualmente, não há um número mínimo de trabalhadores, porque todo trabalhador precisa desse olhar. Isso é bom saber. Então, o programa de gerenciamento de riscos, hoje, ele é para todo e qualquer empregador. Muito bom. Todo e qualquer empregador. Disso. Todo e qualquer empregador. Até doméstico. Sim. Tá? Carlos, como você está vendo, né, sendo implementado, né, esse gerenciamento de risco, né, ocupacional dentro das empresas, na visão da psicologia? Eu acho que como eu falei, é algo incipiente e que ainda vai ter muita guerra de laudos aí, né? Um vai falar uma coisa, outro vai falar outra. Quando eu falo de fiscalizar, a gente tem que ter cuidado para não pôr a raposa para fiscalizar o galinheiro. Eu acho difícil porque, gente, eu já vi profissional que tem visão de mundo, que se adequa com o empregador e outro que se adequa com o trabalhador. Então a gente tem que buscar ser o mais neutro possível. Eu olho com bons olhos, né? Mas eu acho que é algo que ainda vai demorar um pouco para se estabelecer. Porque existe a guerra. Eu trabalhei numa área prisional onde um psiquiatra dava um laudo falando uma coisa e outro dava outro laudo falando outra coisa. Ou seja, aí estava esse choque, né? Ou seja, e é uma coisa ainda hoje ainda muito mal resolvida. Mas é preciso fazer isso, né? Porque há muito sofrimento. A gente fala do absenteísmo, mas existe uma coisa dentro da empresa chamada presenteísmo também. A pessoa está lá, mas ela está tão
esgotada. Você fala, olha, a frequência dela, não tem um dia que falte, o relógio bate tudo, mas ela não consegue produzir. Por isso que é preciso que a empresa olhe com esses olhos, porque quando eu olho com esse olhar de empregador, querendo ou não, eu viso lucro. Né? Eu viso lucro, assim. Agora, a minha grande preocupação é o seguinte, quem que vai fiscalizar e qual o nível de neutralidade? Porque dependendo da minha visão de homem e da onde eu venho, o meu olhar vai ser contaminado por um monte de coisa. Eu busco ser o mais neutro possível, mas claro, neutralidade zero não existe, mas a gente tem que buscar isso. Né? Eu queria trazer para o debate, eu nem sei se faz parte aí, mas talvez quebrando um pouco aqui o protocolo, porque a gente fala muito de home office na atualidade. Verdade. A gente fala muito de teletrabalho, a gente fala muito de trabalho externo. Eu advogo muito para bancários. E eu tenho percebido que os bancos, porque os bancos são as maiores empresas do país, que tem o maior número de colaboradores do país. A CLT, quando fala da função de bancário, ela já estabelece uma jornada de 6 horas como regra, porque ela entende que essa função ela é muito estressante, né? Muito desgastante. Quem conhece um bancário, ou quem tem alguém dentro de casa bancário, sabe como é. Eu já fui bancário, também sei como é. E os bancos, eles têm tirado esses colaboradores de dentro das agências e têm colocado eles na rua. Então, a questão do presenteísmo, ela também se representa em você não se desconectar do trabalho. É a própria personalização do trabalho. Então, eu sou o exemplo do caso, bancário 24 horas por dia. Eu tenho meta para fechar negócio, então se o cliente me ligar num sábado de tarde, eu preciso fechar esse negócio. Se eu estiver aqui na fazenda do cliente domingo de manhã, eu preciso fechar aquela aplicação financeira ou aquela operação de crédito. Né? E aí, como que a gente vai fazer um controle dessa NR1 com risco psicossocial de um trabalhador que não está fisicamente presente na empresa? Né? É verdade. Então, essas empresas, elas também têm que pensar que por mais que o trabalhador não está fisicamente presente na empresa, ele está de maneira telemática, né, telepresencial, às vezes até de maneira ininterrupta, vinculado à empresa. E a gente precisa falar do direito de desconexão. Esse trabalhador precisa se desconectar do trabalho, né? Só que a gente sabe que a cobrança de quem trabalha em home office, ela é maior. Muitos servidores públicos, inclusive, em regime de teletrabalho ou regime de home office, têm que produzir no mínimo 20% a mais do que o servidor público que está cumprindo o horário fisicamente no órgão público. Né? Então, de que maneira eu vou controlar isso? Então, assim, fica até uma indagação, fica aí até um questionamento e uma reflexão. Exato. E também uma coisa que a gente estava conversando, eu e o Carlos, ontem mesmo, inclusive no nosso trabalho, a respeito de pessoas que elas precisam dessa ligação com o trabalho, fora do trabalho. Né, Carlos? Sim. Fala um pouquinho da nossa discussão, inclusive. Quando a gente fala, a gente trabalha uma das agências de controle, né, tirando família, religião, casamento, muito poderosa, né? E às vezes a gente precisa desse vínculo até para a própria identidade, né? Eu já vi pessoas que falam assim, cara, e quando eu me aposentar, eu vou fazer o quê? Escutamos isso hoje, né? Aquela, querendo ou não, isso é chocante, né? É o que todo mundo quer se livrar do trabalho, as pessoas falam, não, o trabalho ele é um local também de identidade e de vida. E como que você faz com uma pessoa dessa aí? A ANR chegou muito tarde para essa pessoa, né? Nós estamos falando de uma nova geração, e estamos falando de uma nova geração, porque esse vínculo, policiais militares é um exemplo disso. Alguns policiais militares, eles não estão preparados para aposentar, que quando aposenta, muitos deles vão para o álcool, muitos deles levam uma vida disfuncional, porque tem essa relação. Quando tira a farda, parece que estão nus, parece assim, eu não sei mais quem eu sou. Acabou a né? Por isso que é muito importante você não confundir o teu pessoal nesse sentido, com o profissional falou, não, eu sou alguém que faço isso, né? Porque desde cedo a gente fala, olha, eu quero estudar para ser alguém. E na busca de ser alguém, eu deixo de ser o mesmo. E eu me visto daquilo. E parece que quando eu saio daquilo, a morte chegou. Quem sou eu sem ser o Carlos psicólogo que atende todos os dias, né? Carlos, e quais são os sinais de alerta quando um trabalhador
tem um problema psíquico, né? Tem um sofrimento psíquico. O que o colega que está do lado, o próprio gestor, pode observar nesse trabalhador? Quais são os sinais que ele vai apresentar? Gente, é uma coisa que eu falo assim, a gente consegue mascarar alegria e tristeza, não. Quando esse trabalhador vai mostrando sinais de tristeza, sinais de sair do grupo, né? Muita gente fala assim, eu já não suporto mais sentar com a galera. E já é um sinal de risco. Só que nas empresas a gente é ensinado muito a competir. E às vezes aquela tristeza é visto como preguiça, como alguém que não quer nada. É você olhar para esse ser humano, e uma coisa importante para você detectar isso, gente, não existe doenças, existe doente. Doente que tem subjetividade, que tem medo, que tem angústia. É você observar isso e você acolher. Muita gente fala, Carlos, mas eu não sou psicólogo, o que eu vou falar? Gente, não é o que eu vou escutar. Sabe, é você acolher e falar, olha, eu estou aqui. Porque, gente, como o doutor Luiz Fernando falou no início, nem todo mundo é igual. Às vezes você recebe uma crítica e isso te motiva, o outro derruba o outro. É você saber que tem pessoas que ela está num local de trabalho e ela é um trator, é um leão. Tem outras pessoas não, que ela é muito frágil. É você olhar para... Porque, gente, todo mundo tem um padrão de comportamento. Todo mundo tem um padrão. O ser humano, ele não consegue esconder nenhuma dor. Se a boca não fala, escapa pelos dedos. Então, assim, quando você percebe, olha, o padrão da pessoa é essa, ela chega, ela senta, ela faz isso, você pode ter certeza, nessa mudança. E o que é que você vai fazer, como você perguntou? Acolher, escutar, pôr a mão no ombro, olha, eu estou aqui, porque até isso tem que mudar, né? Por que indústria não tem parede? É para um ficar observando o outro, você não está trabalhando não, você não está produzindo. Né? E nesse olhar, eu acredito que principalmente quando os iguais se protegem, não para virar quadrilha, né? Quando os iguais se protegem, falam, olha, eu estou aqui, isso é extremamente terapêutico. E todo mundo tem um padrão. Fugiu daquele padrão, você falou, opa, tem algo errado. Tem várias coisas que não dá pra gente fugir. Eu acho que a questão da cultura da empresa é um ponto extremamente de responsabilidade do empregador. É ele quem dá o ritmo da empresa. É ele quem determina quais são as condutas aceitáveis e reprováveis. É ele quem tem o poder de gerir, de determinar como, quando e onde aquilo vai ser feito. Então, a gente também tem que entender que o assédio, que talvez o racismo recreativo, que hoje já existe essa expressão, né, de racismo recreativo. Essa semana teve até um caso aí de uma farmácia bem conhecida que caiu nas redes sociais, de uma mulher negra, né, que foi vítima de racismo recreativo, né, ou seja, tirar piadas, brincar com a cor da pele da pessoa, né, e foi condenada por conta disso. Eu já tive clientes que, se você visse ela hoje, você jamais diria que ela estava um louco por dentro. Porque ela estava na melhor roupa, no melhor perfume, com o melhor batom, com a melhor maquiagem. Porque ela estava se planejando se suicidar no meio da agência bancária. E ela estava fazendo gastos excessivos, porque ela foi para a fuga do gasto, né, de gastar dinheiro. Então ela se afundou em dívidas, tentando suprir um problema de saúde emocional. Então, falta muita empatia de colegas de trabalho, porque o assédio, ele não é só do chefe. Não. Ele é dos colegas. E ele é dos colegas contra o chefe. Esse chefe também é uma pessoa. Também existe o boicote dos empregados contra um líder dentro de uma empresa. E esse líder também é um ser humano que também precisa de proteção, né? E a cultura da empresa, ela precisa ser forte o suficiente para fazer com que esse trabalhador não se sinta tão somente uma máquina de produção, mas que ele pertença a uma organização que valoriza ela. Ela se sente pertencente, ela se sente como uma engrenagem importante, como uma pessoa respeitada, valorizada. Então, criar regras que vão impedir condutas como, por exemplo, esse racismo recreativo ou isolamento, que se faz muito, né, de se isolar determinados colaboradores dentro da empresa. E o grande problema da saúde mental é que ela não é tão visível assim. Não sangra, né? Ela não sangra. E existe um preconceito entre os próprios colegas de trabalho quando alguém apresenta um atestado por problema de saúde mental. E já começou
agora vai dar um showzinho de afastamento, porque não quer trabalhar. E aí você menospreza os sintomas daquele trabalhador, que muitas vezes é calado. Tá Já tem tentando um sobreviver. perfil, e às vezes ele já tem um perfil calado. É verdade. Tem gente que não conta suas dores pra ninguém. Não conta. E no outro dia ele aparece sem vida. E ninguém esperava que aquilo acontecesse, porque ele era muito calado. Vê. Nossa, fulano estava ontem tão bem. A gente saiu e tudo, e aí quando veio no outro dia a pessoa... Não tem uma receita, né, doutor? Existem vários perfis que levam ao suicídio, falando aqui do Setembro Amarelo, de pessoas que são extremamente comunicativas e alegres e se suicidam, Sim. de pessoas que são extremamente caladas e sérias e se suicidam. Há pessoas, sim, que são alegres, vão ficando tristes de maneira visível e mostram sinais de alerta. Outros, Não mostra. Gente, vocês sabiam que todo humorista, ele é extremamente irritado em casa? Pode perguntar quem é casa com humorista, esses grandes humoristas, fora do humor, eles são extremamente irritados. E a gente vê hoje, né, eles com depressão e tudo. Suicídio. Algumas pessoas falam, nossa, é falta de Deus. Aí a gente vê um padre. Sim. Né? Então, isso não é falta de Deus, isso não... gente, isso é uma doença. É uma doença. Enquanto as pessoas não tiverem consciência de que existem doenças e que aquela pessoa precisa se tratar. Então, por exemplo, eu atendo muito trabalhador que acha que se sair da empresa hoje, amanhã a sua vida vai estar ótima. Vão lá, se desligam da empresa, abrem mão de todos os seus direitos. Daqui uma semana está desempregado e doente. Sem nenhum plano de saúde. Exatamente. Então, é o que eu falo para os meus clientes. Se você está doente do trabalho, se afasta. Procura ajuda. Porque essa questão do eu, do ser, do ter e do fazer, né? Você é conhecido pelo que você faz, pelo que você tem, ou por quem você é de verdade. Então, se eu tirar tudo que você tem, e se eu tirar de você tudo que você faz, o que vai sobrar? Será que vai sobrar você mesmo? Será se você não está confundindo a sua pessoa com a toga que você veste para julgar as pessoas, ou com o jaleco que você coloca para ir atender pessoas? Então, você não é aquela pessoa. Você é você. Então, existe muita crise de identidade, muita crise de propósito de vida. As pessoas, elas hoje, às vezes, nem sabem por que elas estão aqui, para que estão aqui. Então, assim, é muito vazio isso. E uma coisa eu falo para vocês, e sem religião aqui no meio da história. Você só vai encontrar a sua verdadeira identidade, o seu propósito em quem te criou. Em Deus. Então, se você não se conectar com Deus, você jamais vai conseguir identificar quem você é de verdade, para que você está aqui. Maravilha. Vamos encerrar o nosso podcast com uma, essa linda, uma linda reflexão. Sim, né, sim. Dr. Luiz? Você se conhece, né? Sim. Né? Para um pouquinho, se olhe no espelho. Você se reconhece? Você conhece quem te criou? Por que você está aqui? Qual foi o porquê que você foi criado, né? Porque nós somos todos filhos de Deus, fomos criados por Ele, e somos semelhança dele, né? Imagem e semelhança de Deus. Nós temos o DNA de Deus. Sim, sim, temos o DNA de Deus. E eu acho que é uma frase para a gente terminar. Tá muito gostoso o nosso papo. Ainda tínhamos vários assuntos. Só começamos, né? Só começamos. Podemos fazer um segundo episódio, né, do nosso podcast sobre esse tema. É muito gostoso a nossa conversa, é muito bom quando você vem aqui, doutor, você traz uma paz, né? A gente vai conversando e aí a gente vai encostando na cadeira e vai ficando um assunto... A terapia, né? Não é terapia, mas é terapêutico, né? Muito gostoso, muito bom, muito obrigada. Obrigada pela parceria com o Sereste. Nós somos um órgão municipal, né? Regional, porque temos os nossos 16 municípios, e com muito orgulho a gente fala que a gente tem os nossos parceiros, né? Todo mundo que vem aqui, ele acaba que é um parceiro, vira um parceiro do Sereste. E o Sereste é isso, ele trata junto com a advocacia, com a saúde mental, com
pessoal do SESMIT, com todas essas, a DAPEC, com todos esses órgãos, o Ministério Público do Trabalho, e o nosso levantar todo dia e pensar todo dia é isso, é trazer informação para os nossos trabalhadores, trazer um pouco de conforto, né? Ouvir um pouco, melhorar o ambiente, tentar melhorar esse ambiente, né? Identificando quais são os riscos. E a gente tem esses parceiros, e você é um desses parceiros que nos ajudam a trazer essas informações para os nossos trabalhadores. Muito obrigada mais uma vez. Eu acho que daqui para frente, os nossos próximos podcasts, a gente sempre vai trazer você aqui, porque a sua experiência de vida, a sua vivência, o seu conhecimento, ele é muito importante para nós. E eu falo para nós não só como Sereste, como trabalhadora, né? Eu sou trabalhadora do SUS há 29 anos. Eu não sou velha, não, é porque eu comecei... Começou novinha. Novinha, fresquinha. Eu tinha exatamente 19 anos quando eu comecei na área da saúde, né, como técnica de enfermagem. E eu, como profissional do SUS e profissional da área da saúde, com muito orgulho, eu tenho um conhecimento vasto do que é a saúde do trabalhador, depois que eu entrei no Sereste. Então, eu sou uma pessoa antes Sereste e uma pessoa depois do Sereste. E a gente precisa de informação. O trabalhador, ele precisa ser informado dos direitos, dos deveres, de como ele próprio pode melhorar o seu ambiente de trabalho. É isso. Não é isso? Obrigada, doutor, mais uma vez. Obrigada, Carlos, por sempre estar contribuindo, né, com esse tema. Para vocês que estão em casa, né, comentem, compartilha. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a NR1, né, coloca lá a dúvida que o doutor Luiz vai nos ajudar a responder todos os questionamentos de vocês. E a palavra final de cada um. Bom, gente, eu quero animar vocês, a gente falando do mês tão importante, né, que você fale das suas dores, dos seus medos, sabe? Uma palavra importante é você não estar só. E que você que não passa por isso, que a copa da sua árvore seja grande. Acolha as pessoas. O importante da vida é isso, acolha. Se você é forte, acolha quem é fraco, ajude, sabe? Eu acho que a gente vive num momento de acolhimento, de escuta, de abraço. A vida, ela pode ser bem mais leve quando a gente compartilha os fatos. E eu quero animar vocês nesse mês, não só no mês, né, no ano todo, que a gente possa olhar para a sua vida, que você possa olhar para a vida dos outros e falar, cara, eu quero caminhar, eu quero continuar. E uma coisa importantíssima, sabe? Desista de ser herói. Seja o que você consegue ser. Às vezes a gente leva a vida inteira tentando provar que não precisa provar nada para ninguém, né? E acaba, eu vou provar que eu sou o melhor. Não, seja você. Leve a vida com mais leveza, com mais quietude, sabe? No final é isso que importa. Uma frase que eu gosto muito na fala do Carlos é: nem sempre é preguiça, é apenas alguém tentando sobreviver. Eu acho muito interessante. Doutor. Eu queria finalizar esse momento com um versículo. Eu acho que as palavras do Criador são aquelas que realmente renovam a nossa alma, né? O nosso espírito. Então seja forte, corajoso. Não tenha medo. Não desanime, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele vai na sua frente. Josué 1:8. Amém. Então, é isso aí. Josué 1:8. Fiquem ligados em mais um podcast Saúde do Trabalhador. Em Foco, uma conversa de trabalho. Saúde do Trabalhador em Foco. Conversa de trabalho. Realização: Sereste, Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador de Araguaína. Apoio: Ministério Público do Trabalho e Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína.